Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sexta-feira e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus nos trouxe para o dia de hoje, né? Finalzinho de semana, e a gente vai ver qual o aprendizado que ele trouxe para nós, para que a gente possa aplicar na nossa vida, né? Hoje um dia novo, uma folha nova, onde a gente pode escrever tudo diferente, né? Então vamos lá. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo do 1 ao 8. Do 1 ao 8, a gente vai ler até aqui, ó. Do 1 ao 8. Aqui. Certo? Bora lá. Tomar uma atitude prudente. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço contar de você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração? E o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que quando me afastarem da administração, tenha quem me receba na própria casa. E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue sua conta e escreva 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E eu lhes declaro: usem o dinheiro injusto para fazer amigos. E assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro? Bem, até me empolguei e dei continuidade, porque o negócio é muito sério. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, hoje Jesus vem falar da desonestidade. Jesus fala aqui em parábolas, né? É uma parábola que ele conta, né, de um administrador, de um mau administrador que roubava a vida inteira o seu patrão. E aí é descoberto, e aí a palavra diz que ele vai ser demitido, né? Ele vai ser demitido, o patrão vai demiti-lo. Mas aí ele diz que não saberia fazer outra coisa, né? Então ele vai e dá a sua última cartada, que é a sua última desonestidade. Ele vai agir desonestamente ali para não ter que devolver, né, o que ele roubou do patrão. Então ele vai naquelas pessoas que estão devendo ao patrão e ali quem está devendo 100 ele diminui para 50, né? E ali ele com aquele esquema que ele faz, ele não iria tirar nada do bolso dele do que ele roubou do próprio patrão, né? E aí Jesus elogia, entre aspas, a esperteza dele, né? Quem dera que essa esperteza fosse feita, né, nas coisas de Deus, né? A palavra vem dizer.
É como se Jesus dissesse, para as coisas do mundo vocês encontram solução rapidinho. Mas é uma solução desonesta, né? A gente precisa acordar, né? Jesus está falando aqui, né? O que acontece com a desonestidade? As pessoas hoje, elas são desonestas, né? Elas vivem da desonestidade, né? E isso não agrada a Deus. E aí Jesus vem nos falar que a gente precisa, enquanto há tempo, a gente precisa nos convertermos verdadeiramente, viver honestamente, ser pessoas de palavra, não pegar o que não é nosso, né? Não pegar no que é nosso. A gente precisa fazer as coisas de uma forma, né, que agrade a todos e não que desagrade, não é isso? Nessa parábola em especial, quem é o patrão? Jesus Cristo. Quem é o administrador? Somos nós, né? Ele nos confia algo e muitas vezes a gente não faz conforme tem que fazer. Por exemplo, as coisas da igreja, as pessoas que trabalham, por exemplo, em ministérios, ministério de música, pregação, ministério de intercessão, de acolhimento, né? Pessoas que vivem, que vão visitar presídios, hospitais, né? Na igreja sempre tem esses grupos formados que faz esse tipo de trabalho. Então, é como se Jesus desse essa missão às pessoas e as pessoas não administrassem direito, né? Quando ele lamenta aqui que as pessoas são mais espertas para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Aí já fui de ministério de música, é como se ele tivesse me dado essa responsabilidade, esse dom, e eu trabalhasse. E quando eu trabalhava em ministério de música, era como se, um exemplo, chegava dia de não fazer com amor, vamos dizer assim, chegava o dia do ensaio, de você estar lá passando as músicas, de você estar lá vendo liturgia com música, o que vai ali casar, né? E você faltar, simplesmente você faltar e dizer não, na hora eu faço meu arranjo. É mais ou menos isso. Na hora eu faço meu arranjo porque eu sou o cara, né? Eu faço, aconteço, na hora eu desenrolo na hora. Não existe essa coisa de desenrolar na hora. As coisas de Deus é coisa séria. Ministério de música é coisa seríssima. Por quê? Porque em cima do louvor, o Espírito Santo, ele vai agindo e ali o Espírito Santo vai falando com você e no meio do louvor você pode parar, fazer uma oração. Você pode olhar para uma pessoa, o Espírito Santo apontar para aquela pessoa e você falar algo ali. Você profetizar algo para aquela pessoa ali. Que é uma coisa que não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus. É uma coisa que surge naturalmente. Você ensaia, você vai certo para cantar aqueles louvores, fazer aquela animação ali naquele grupo. Mas o que vai acontecer de verdade naquele meio ali é Jesus que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar. E muitas vezes a gente leva isso como oba-oba, né? Servir a Deus é coisa séria. Assumir uma responsabilidade de um ministério na igreja, de um trabalho na igreja é coisa séria, né? Você precisa ser uma pessoa de oração, não só naquele momento do grupo de oração, não só naquele momento da missa, mas você tem que ser uma pessoa de oração na sua casa, durante a sua vida, o seu cotidiano, né? É por isso que para se assumir uma responsabilidade de ministério, você precisa ter a responsabilidade de mudar a sua vida. Nesse sentido espiritual, você tem que ter um equilíbrio espiritual para que você continue nesse ministério. Para não fazer errado, para não ser desonesto com as coisas de Deus, né? A gente não pode ser desonesto
com as coisas de Deus e nem com as coisas do mundo, como esse administrador aqui que roubava seu patrão a vida inteira. E por último, para não perder o emprego e nem para tirar um centavo do que roubou, ele ainda foi usar de desonestidade, né? Porque somos assim. A gente se apega e a gente não quer soltar. Ele não queria soltar o cargo dele de administrador. Por quê? Para ele estava muito bom, né? Ele estava ali só. E era uma pessoa, como se diz, que não sabia fazer mais nada a não ser aquilo ali, né? Então ele não queria soltar. Então o que ele viu? Naquele momento ele achou de usar de desonestidade de novo. O fato do patrão ter descoberto, o fato do patrão ter falado para ele que ele ia perder o cargo, não consertou ele, não corrigiu ele. Ele, para segurar, ele foi desonesto. Então Jesus hoje contou essa parábola para nós, para que a gente possa ter responsabilidade com nossas coisas, que a gente possa ser administradores honestos e não desonestos com as coisas que nos cabem nessa vida, né? A gente precisa ser pessoas honestas porque Jesus, ele está vendo, ele vê o nosso coração. Não adianta você fazer, você por trás, porque Jesus está vendo o seu coração, entendeu? E um dia a casa cai. Um dia a casa vai cair e um dia você vai ser desmascarado. Um dia você vai, aquilo vai ficar ali e vai te envergonhar diante de todos que tá ali. Por quê? É a lei. A lei de Deus, ela é assim. Se tu tá fazendo errado, tu tá caminhando pro caminho errado, isso vai te trazer consequências erradas. Assim como a gente caminha para caminhos certos e a gente tem consequências certas na nossa vida. É do mesmo jeito. O caminho que a gente escolhe é o caminho que a gente vai encontrar lá na frente, né? Vai depender do que eu escolhi viver, né? E esse administrador aqui, ele era desonesto, né? Ele não tinha caráter, ele era desonesto. Jesus vem dizer: e nas minhas coisas, né? Nas minhas coisas, vocês são tão espertos, no instante vocês encontram meios de contornar a situação no mundo, né? Vocês que administram o mundo, vocês no instante vocês encontram, dentro de desonestidade vocês encontram um caminho. Quando é para as coisas de Deus, vocês fazem com preguiça, vocês não têm responsabilidade muitas vezes, né? E a gente precisa mudar isso aí na gente. A gente precisa assumir, quando você sentir um chamado a cantar, a pregar, a administrar alguma coisa ali, ser o coordenador de um grupo de oração, por exemplo, dobre sempre o seu joelho. Visite sempre o sagrado coração de Jesus. Visite sempre o corpo, o sangue e a divindade de Jesus que está na Eucaristia. Vá ao Santíssimo todos os dias, se for preciso. Se ajoelhe e peça força. Peça discernimento. Sabe, o rei Salomão, ele foi grandioso, porque a única coisa que ele pediu foi sabedoria ao Senhor. E o Senhor deu sabedoria a ele. Pena que ele se perdeu no caminho, mas ele teve toda a sabedoria para administrar aquele reinado. Então, um ministério, um trabalho que a gente faz dentro da igreja, a gente precisa pedir o discernimento ao Senhor e administrar com amor, principalmente, né? Se no mundo a gente precisa administrar as nossas coisas com honestidade, mesmo que não seja com amor, mas é com honestidade, não. O certo é certo, tá aqui. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mas para Jesus a gente tem que fazer é com amor mesmo, é com carinho. Peraí, eu vou selecionar as músicas que eu vou cantar no grupo de oração de quarta-feira. Um exemplo. Eu não posso chegar eu não posso chegar e
escolher a música que eu acho bonita. Ah, eu adoro cantar essa música, vai ser essa. Vai ser essa, vai ser essa, vai ser essa. Não. Eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que pedir, Senhor, o que tu queres para quarta-feira no grupo. Por quê? Porque é ele que administra. O patrão é ele. Nós somos os administradores dele. Então é ele que diz o que ele quer. Então a música vai ser tocada no teu coração. A música vai ser, depois que tu abrir a palavra de Deus, que tu pedir uma palavra, a música, a frase da música vai estar aqui, ó. Tu vai ver em algum lugar qual a música que tu vai colocar ali. Quais são os louvores que Jesus quer que tu leve para aquele povo que está ali. Não pode ser a sua vontade. A gente não tem as nossas músicas de estimação. Eu tenho as minhas, os meus louvores de estimação, que eu não deixo de escutar nenhum dia. Né? Eu posso escutar outros louvores, mas primeiro eu coloco aqueles que eu gosto, aquele que me toca, aquele que eu gosto. Então, eu não posso chegar e colocar o que eu quero. Não é bem assim. Então, para isso, exige amor, respeito, responsabilidade com as coisas de Deus. A mesma coisa é uma equipe que visita os presídios, né? Então, chega aquele dia, eu tô escalada para ir ali. Cara, eu não ligo com antecedência dizendo que eu não posso ir, né? E aí, aqueles presos, aquelas pessoas que estão ali já tão acostumadas com aquela visita, fica lá esperando a gente. Por quê? Porque a irresponsável aqui não teve amor e dedicação para ligar e dizer eu não vou poder ir, escala outra pessoa, faz. Ou seja, a palavra hoje vem falar em fazer as coisas com amor, principalmente as coisas de Deus. Aqui fala da honestidade daqui da terra, você ser honesto, você viver honestamente, você ter palavra de homem ou de mulher, sim, sim, não, não, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? Mas quando Jesus fala no povo espiritual, somos as pessoas ali que trabalham para Jesus, que fazem as coisas para Jesus. Nunca é com dedicação, com amor. É difícil. Difícil. Principalmente porque existe um lado tenebroso aí, um lado espiritual, um lado negativo, que quer te impedir de seguir em frente nesse ministério, né? E eu nunca vi um ministério tão tentado como o ministério de música. Se você não viver em oração, se você não viver aos pés de Jesus pedindo forças, você não administra nada. Você não consegue seguir em frente, porque isso já te dá uma tibieza, sabe? Te dá um cansaço, te dá uma preguiça e você não consegue fazer com amor. Ah, eu não ensaiei. Tu ensaiou? Não ensaiei porque eu estava trabalhando. Eu cheguei em cima da hora, mas a gente vai fazer um arranjo. Para as coisas de Deus não tem arranjo. Não tem arranjo. Você tem que estar ali preparada para que o Espírito Santo ele haja em você naquele momento e fale para as pessoas o que ele quer falar. Ele pode te usar, ele pode me usar, ele pode usar o cara do violão, ele pode usar o cara do teclado, ele pode usar o cara ali que está cantando também. Ali, ele não escolhe quem. Todos ali é escolhido. Ele não escolhe porque todos ali estão numa só sintonia, né? É tão provado que antes de se entrar, antes de começar, a gente tem que estar em oração. Antes de começar, de entrar lá para pegar os instrumentos e tal, a gente está em oração. Por que é que muitas vezes a gente chega em grupos de oração, muitas vezes até em missa, a missa é uma coisa assim que é tipo, é rotineira, é uma coisa, aquilo certinho assim, entendeu? Então assim, é só você ler, você já tá ali com a liturgia, você vai pegar os louvores que batem com a liturgia do dia e ali você vai encaixar, entendeu? Vai encaixar. Se, por exemplo, a reflexão do Evangelho falar sobre a Eucaristia, você já sabe que os louvores vai ser em cima
da Eucaristia de Jesus, tá entendendo? Então, e mesmo assim você vê pessoas perdidas. As pessoas, elas erram os hinos. As pessoas, elas ficam gaguejando. As pessoas, elas ficam perdidas. O ministério de música fica perdido na missa. As pessoas... Tem momento de você olhar, você dizer, não é possível uma coisa dessa. Sabe o que é isso? Falta de organização, de amor, de trabalhar para Jesus com amor. Eu já cheguei em eventos na igreja, em coisas da igreja que o ministério não chegou na hora certa. As pessoas ali tricotando, conversando, aquela zoada dentro da igreja, né? Cadê? Se um ministério não pode ir, cadê o outro, minha gente? O que não pode acontecer é que as coisas de Deus fiquem assim, ó. Ao Deus dará. Eu assumi uma responsabilidade, Ele me deu o dom e eu senti em um coração de seguir com esse dom. Então eu preciso amar aquilo que eu estou fazendo, principalmente as coisas de Deus. Quando eu trabalho para Jesus. Isso é numa pregação, isso é em tudo. Uma pregação. Se você é chamado aí um grupo de oração, fazer uma pregação, e você não tem sintonia com o Espírito Santo de casa, né? Porque geralmente quando te convidam 3 dias antes, uma semana antes, agendar ali, né? Tu pode vir aqui na paróquia tal, no dia tal a gente vai ter um evento e a gente quer que você faça a pregação. Então essa pessoa já está com o conteúdo em mãos. Então o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar isso espiritualmente durante esse tempo. Ela está ali em oração, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Geralmente, a própria paróquia, a igreja, o próprio grupo dá o tema, né? Eu quero essa passagem aqui, eu quero que tu fala sobre essa passagem aqui, né? Por exemplo, Lucas, hoje, pronto, quarta-feira, quando tu vier, a pregação vai ser essa daqui. Lucas, capítulo 14, do 1 ao 8. Então, eu vou pegar essa pregação e vou passar toda a semana orando em cima dela, rezando em cima dela. Então eu vou levar essa passagem, Senhor, o que tu queres falar em cima dessa passagem. Que alguém que esteja ali esteja precisando ouvir. Então eu tenho que ir preparada. Eu não posso chegar lá, abrir a palavra, ler, começar a explicar e depois eu ir me perdendo, e depois eu entro em assunto de casa e aí começo a citar exemplos de coisas da minha vida e ali o tempo de pregação vai passando e a palavra de Deus vai ficando para trás. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Você sente quando a pessoa ela está ungida, você sente. Porque a pessoa ela não vai citar pessoas da paróquia, ela não vai citar pessoas que estão ali no meio, por exemplo, políticos, né? Acontece muito de ter um político ali e de repente a pessoa não vai com a cara do político e tá numa pregação e ali começa a bater o aço em cima da política e vai e vem, vai. A gente sabe que tá falando daquela criatura. Então isso não pode, o Espírito Santo não pode estar agindo numa coisa dessa, né? Não pode estar agindo numa coisa dessa. Então, se a gente não vigiar, a gente vai fazer como esses administradores. Esse administrador aqui é errado, desonesto. A gente não pode ser desonestos, nem aqui no mundo e nem com as coisas de Deus. Então, é mais ou menos isso que a palavra veio nos alertar hoje. Jesus vem nos trazer essa parábola para que a gente possa fazer as coisas para Deus com amor. E se você, se você estiver sendo desonesto em alguma área da sua vida, com alguém, com um trabalho, com alguma coisa, que você se conserte enquanto há tempo. Que haja um conserto para que o coração de Deus possa ficar feliz com você. Dizer assim, aquele é um administrador bom. O meu filho é um administrador bom, honesto, né? Então, hoje a palavra de Deus vai falar sobre isso para a nossa vida. Amém? Um bom final de semana para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.